Nós vamos contextualizar uma coisa que vamos ordenar um pouco o que não está tão bem ordenado em dois aspectos. Eu gosto muito disso, talvez dos modelos que eu vi, ou que eu entendi, esse é o modelo que mais me agrada para explicar o mundo do trabalho, a doença e o comportamento. A gente fala que a doença, ela se classifica em 3 Fs, um dos 3 Fs. O primeiro deles é uma fraude. O trabalhador não está doente, ele está fraudando uma situação. Ele senta na sua frente, te conta uma história que não é coerente, te fala sobre sinais e sintomas que não são coerentes, ele não está doente. Se eu propuser algum exame complementar, eu não vou encontrar nenhuma alteração que possa justificar uma queixa potencial dele. Isso é uma fraude mesmo, o trabalhador não está doente. Eu tenho que mandar esse trabalhador embora, eu tenho que ser capaz de documentar e evidenciar. E isso tem na indústria desde que eu era jovem. Dentro da Renault, me lembro muito bem que eram os trabalhos dentro da Renault. A gente tinha 2.000 funcionários mais ou menos, crise econômico-financeira. A última coisa, aliás, quando tem uma crise, a primeira coisa que piora é a venda de carro, é a primeira coisa que a pessoa para de comprar, e a última que se recupera é carro. Então, volta e meia, vai ter que ser demitido 100 pessoas. Na véspera da demissão, que você sabia, o ambulatório chegava para trabalhar às 1h da tarde, tinha 5, 6, 8 pessoas do mesmo setor, todo sentido todo. Então você tinha ali alguns doentes, você tinha aqueles meio doentes que estavam explorando, você tinha aqueles que entraram no gaiato, que estavam com medo de ser demitidos e não queriam ser. E aí quando você vai conversar com esse cara, tem 2 problemas. O primeiro é que a gente médico, nós não fomos preparados para interpretar uma fraude, a gente não foi treinado para isso, a gente saiu da escola médica e enfermagem também, a gente saiu da escola técnica, científica, sabendo que o paciente tem a presunção da verdade, a gente, em princípio, tem que acreditar nele. E ele senta e fala que está com dor, ponto. Se ele está com dor, ele está com dor. Então a gente não foi preparado para isso, a gente não reage bem. Mas identificar uma fraude é relativamente fácil. Você conversa com ele e vê que as coisas não estão coerentes. Põe ele para examinar, palpa a coluna dele, está doendo aqui. Aí você pede para ele voltar 3 dias depois mais 5 dias depois. Uma hora que ele entrou no consultório, você já está botando a mão do outro lado, e aí, a sua dor aqui, como é que está? Ah, doutor, piorou. Mas a dor mudou de lado. Você tem pegadinhas para fazer isso. Outra coisa que a gente usa é o frequencímetro para ver frequência cardíaca. Você põe um aparelhinho no dedo dele e vai pip, pip, pip. A dor faz a frequência cardíaca aumentar. Então o cara está com um problema de coluna. Ele já sentou comigo, eu já põe ele para sentar na maca, peço para ele deitar, já põe o frequencímetro no dedo e eu estou conversando com ele e a família, como é que está, e está tudo bem, já estou levantando a perna dele, tentando fazer um laser para ver se tem algum reflexo de dor e aumento da frequência cardíaca. Se tiver, é compatível ele ter dor. Se não tiver, eu estou começando a desmascarar isso. Esse é um trabalho pericial. Mas não é uma especialidade do médico do trabalho, não é uma especialidade que a gente aprenda na escola médica. É difícil fazer isso. A gente se sente refém desses trabalhadores. Na época da Renault, quando o Paulo chegou, a gente fez muito isso, classificou muita gente, mandou muita gente embora. E assumiu o risco judicial disso, o Paulo assumiu esse risco e foi muito bem sucedido. Ele filtrou muito bem, foi capaz de descrever muito bem o que era o joio do trigo. Aí vem o segundo F da doença. Olha, tá bom, ele está efetivamente doente. A queixa, a história clínica, os sinais, os sintomas que estão relatados ali são coerentes. Eu estabeleço uma hipótese diagnóstica, eu imagino um exame complementar que vai me mostrar alterações compatíveis. Eu olho para um cara com problema de coluna, ele está com aquela posição antálgica, com o corpo todo torto numa forma de reação à dor. Eu faço uma radiografia, eu faço uma tomografia, eu identifico essas alterações. Sim, ele está doente. Muitas vezes ele me traz coerências, informações coerentes do problema com o posto de trabalho, foi fazendo isso, foi fazendo aquela atividade que eu tive dor, e de fato ele está doente. Essa doença, usualmente, como é que a gente trata ela? Muito objetivamente. Todo trabalhador, quando eu vou tratar um trabalhador, ele precisa ter objetivos e metas. Eu preciso estabelecer, olha, você vai melhorar a sua dor em 1 semana, a maior parte da dor vai sumir, mas uma pequena parte não vai, nós vamos fazer tratamento, você vai fazer fisioterapia, vai tomar tais medicamentos, ele precisa de acompanhamento. Quanto mais médicos ele tem, pior. Cada um envolve uma conduta, ele já não sabe o que seguir. Se ele tiver um médico centralizador, às vezes a figura de médico do trabalho que o acompanhe, que ajude-o a tomar as decisões corretas no seu tratamento, se ele levar a sério a fisioterapia, se ele levar a sério as medicações previstas, vai muito bem, obrigado. Ele é um fato e pode ser resolvido como um fato.
Na literatura, fato não gera afastamento, não é um potencial gerador de afastamento, muito menos previdenciário. São pequenos dias. Querem ver um exemplo? A lombalgia comum, dor lombar. A dor lombar na literatura, se você olhar a literatura internacional, tem um estudo americano muito interessante, que ele fala o seguinte: o período de incapacidade com a dor lombar é de 1 a 3 dias. Esse período, para quem já teve dor lombar aqui, certamente teve, esse período é o período que a gente fica de cama, que não consegue fazer nada. Depois, a dor lombar vai durar, olha só, de 4 a 12 semanas. Significa ficar vivendo com dor por 3 meses. Isso é plenamente possível. Saibam que tomar anti-inflamatório, analgésico, dexalgênio, não muda o curso da doença, é só sintomático. Já tem estudo mostrando isso também. E aquele indivíduo que tem um episódio de dor lombar com uma hérnia, por exemplo, tem 50% de chance de ter uma recidiva desse episódio em 2 anos. Que pessoas até os 40 anos, 70% já teve um episódio de dor lombar. Você tem dados para mostrar que as coisas são assim. Então, o que você espera de um trabalhador desses, com uma dor lombar? Conversar, fazer diagnóstico, estabelecer o período de incapacidade, 1, 2, 3 dias, que sejam 5 então. A partir do 6º dia, retomar gradativamente as atividades, observando quais são compatíveis ou quais são não, para que não haja agravamento. Mas isso não vai sumir a dor dele. De pé dói, sentado dói, deitado dói. Essa história, ele precisa ser corretamente orientado, intensivamente orientado. Mas aí vem, vocês vão conhecer agora o 3º F da doença, aí que o bicho pega, aí que a porta torce o rabo, olha lá, tem a tal da fantasia. O que é isso? Isso é o seguinte, é quando esse trabalhador fantasia que aquela doença dele é um problema relacionado ao trabalho, e que bom, aí o advogado falou que se ele entrar na justiça contra a empresa, então ele vai ganhar 200 mil reais. Porque aquilo é culpa da empresa, aquele problema muscular que ele tem é culpa da empresa. Aí ele vai para casa e conta isso para quem? Para a mulher. Ele dorme, eles dormem e acordam pensando nos 200 mil reais que ele vai para a empresa. Aí ele não trabalha mais. Aí ele se acha cheio de direitos, ele não quer mais fazer nenhum tipo de atividade, e ele vai fatalmente levar isso para um judiciário e esperar esse dia chegar, porque nesse dia, quando ele receber esse dinheiro, ele e a família, ele não vai mais precisar ser empregado, por favor. Ele vai poder trabalhar por conta própria, montar o negócio dele, ele vai fantasiar a doença. Olha só o que leva um atleta que opera um menisco no joelho, ou um ombro, pensa num atleta de vôlei que opera um supraespinhoso, um ombro, que é uma musculatura delicada. A literatura fala que em 6 meses a recuperação com pós-cirurgia é de 95%. A normalidade das tarefas, sem limitação por uma cirurgia de ombro. Então pensa num atleta de vôlei, pensa num atleta de tênis, que opera de cotovelo do tenista, que assim, o esforço e o empenho dele em voltar é o mais rápido possível. Agora põe uma cicatriz cirúrgica no ombro, na coluna ou no joelho de um trabalhador. É tudo que ele precisava. Olha aqui, seu juiz, eu nunca mais vou ser o mesmo. Ele usa aquela cicatriz para reforçar o comportamento dele. Ele inconscientemente, olha só, às vezes de modo inconsciente, fantasia, perspectivas, ganhos secundários em função da doença. Porque eu não vou poder ser demitido, porque agora eu tenho estabilidade, porque a empresa então vai ter que me mudar de função, e mudar de função é uma condição melhor de trabalho, fatalmente com uma remuneração melhor, ainda que não seja muita. Agora eu estou respaldado. A gente viveu aí um período de ações trabalhistas e advocatícias falando sobre ganhos expressivos, né, na justiça do trabalho. Vou dar 2 exemplos para vocês fixarem o que é essa fantasia que eu estou falando. Fantasia é assim, tem o João e o Pedro trabalham na fábrica, eles moram na mesma periferia, todos os dias o João e o Pedro vão de ônibus para a fábrica, juntos, sentados no mesmo banco, são amigos. Um belo dia o João sente dor na coluna e vai para o ambulatório da empresa. De lá acaba se afastando e vai para a Previdência Social. E agora o Pedro vai sozinho para o trabalho, não é? O banco do lado dele está vazio, mas ele continua indo lá para a empresa, para a firma, para trabalhar. E lá na firma, como o João não está, o Pedro e os outros colegas têm que trabalhar mais para compensar a produtividade do João. Mas tudo bem, afinal de contas o João estava doente, estava precisando. Até que um dia passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, nada dele voltar, passa 6 meses e o Pedro, na periferia, de repente está vendo lá o João, que está afastado, batendo laje
dando uma aumentada no barraco, como a gente diz, né? Ampliando o barraco. E aí, nessa hora, o Pedro pensa, puxa vida, mas ele não está afastado por problema de coluna, a empresa não vê isso, o INSS não vê isso, ninguém faz nada, mas tá bom, enfim, o João é amigo dele, ele tem que continuar a trabalhar, e lá vai ele, o Pedro, de novo, continuar trabalhando. Mas está percebendo que o mundo não é necessariamente justo nessa situação. O cara devia, se está batendo laje, já podia estar trabalhando. Até o dia, sabe o que acontece? Que a coluna do Pedro começa a doer. Aí o Pedro vai para o ambulatório, e aí ele pensa que agora é a vez dele. Inconscientemente, agora eu vou usar esse benefício porque é a minha vez também de fazer isso. Ele acaba indo procurar um afastamento previdenciário. Lembra que eu comentei para vocês aquele slide da CGU? 53% dos casos de afastamento que estão na Previdência não tem dado suficiente para comprovar incapacidade. O que é aquilo? Fato, fraude ou fantasia? Fantasia. Quanto mais médicos, mais especialistas um trabalhador tem, pior é. Mais ele vai ser incorretamente motivado, incorretamente induzido a achar que tem facilidades ou benefícios ou ganhos. Aí o cara vai para a Previdência, recebe benefício previdenciário. Enquanto isso, não pensem que ele fica em casa o tempo todo, não. Ele vai trabalhar na boate de segurança, na boate do primo, na loja de carro do tio. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai na carrocinha de pipoca, ele não vai ficar parado. E se ele conseguir manter isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, maravilhoso para ele. Dias atrás saiu saiu uma notícia da Previdência, um trabalhador com benefício previdenciário obtido na Justiça há 10 anos e não fez a cirurgia que ele deveria fazer. Depois de 10 anos a Previdência conseguiu cancelar o benefício dele na Justiça. Vamos entender? O cara estava na Previdência e precisava fazer uma cirurgia. Como não fez, estava incapacitado. E não fazia cirurgia. E ficou recebendo benefício. A Previdência levou 10 anos para conseguir dizer para ele, e infelizmente a festa acabou. Ele estava absolutamente fantasiando, às vezes mais intencionado, às vezes menos intencionado, ele estava fantasiando aquilo. Fantasia é o maior gerador de afastamento previdenciário. O que mais afasta os trabalhadores é quando o mundo se confunde. Geralmente, olha lá, só para deixar claro, é um fato sim que gera uma fantasia. Vou contar mais uma história que vocês vão gravar bem. Quando eu fui para o Paraná trabalhar, depois que eu saí da Renault, fui para a Klabin, papéis e celulose, no interior do Paraná. Cheguei lá, na época eu fui indicado para ser assistente técnico de uma perícia de um funcionário que eu nem conhecia. O cara jovem tinha quebrado o tornozelo trabalhando. Quando eu fui para Curitiba, então, o perito, indicado pelo juiz, eu como assistente da empresa, nós fomos conhecer o funcionário, eu não conhecia. Ele chegou lá, o cara jovem, 27, 28 anos na época, sentou na frente do perito, o perito começou a saber da história dele. Ele trabalhou 7, 8 meses, estava carregando um carrinho de mão, tropeçou, quebrou o tornozelo, quebrou a fíbula lateral do tornozelo, uma fratura relativamente simples. Que zebra que deu, sabe o que aconteceu? Tinha na época, Telemaco Borba tinha um mini hospital lá dentro, tinha os ortopedistas lá no hospital, resolveram operar ele lá, botaram placa, pino, parafuso, fizeram um estrago no tornozelo dele, o tornozelo ficou doendo e não parava de doer. Ele ficou afastado esse tempo pela Previdência. Passaram-se 5 anos desde o ocorrido, eu nem conhecia ele quando ele chegou. Ele continuava com dor, com o tornozelo doendo. Ele entrou na justiça contra a Klabin por uma indenização. Eu estava então nesse dia para definir junto com o perito lá para acompanhar o laudo, sendo assistente técnico. Ele sentou na frente do perito e começou a contar a história dele, perguntado pelo perito. Como é que aconteceu? Aconteceu, porque aí, veja bem, como o dinheiro da Previdência não dava, eu vendi meu carro, também não estava podendo dirigir e não sei o quê. Aí, mais para frente, eu tive que vender minha casa, doutor, porque aí eu fui morar com a minha mãe. Eu e minha mulher vendemos uma casa e fomos morar com a minha mãe, porque só com o dinheiro da Previdência o senhor sabe que não dá. O indivíduo ficou 5 anos na vida dele, absolutamente parado, sem procurar solução, sem procurar tratamento, esperando a indenização. O perito foi lá, revirou o prontuário, virou para ele e fez as recomendações. Ele precisava fazer uma cirurgia que é a artrodese. A artrodese é uma cirurgia que se fixa a articulação do tornozelo, ela fica rígida, só que uma cirurgia que sabidamente tira a dor, que era o problema dele. Essa rigidez articular não dá nem 1% de limitação, talvez 1,5%, 2% de limitação, quase nada. Ele pode dirigir moto, pode fazer qualquer coisa. O perito foi lá, escreveu no relatório que ele precisa fazer essa cirurgia o mais rápido possível, para ficar sem dor. Indenização dele, R$15 mil.
né? Então, assim, em nada recuperou a casa que ele perdeu, os 5 anos da vida parado. Ele fantasiou ao extremo a perspectiva desse ganho secundário. E outra coisa que favorece a fantasia, a judicialização. Todo mundo vai e todo mundo ganha, então eu vou, é a minha vez de ganhar. E aí você tem advogado de porta de cadeia, aí você é de porta de fábrica, né? Tem advogado de porta de fábrica, não, você vai ganhar tanto, você vai ganhar tanto, você vai ganhar tanto. Quem ganha mesmo é o advogado, né? E para ele, quanto mais, melhor. Para o trabalhador em si, isso não repara. É um cara que, se tivesse se interessado pelo tratamento, em 3 meses, em 6 meses, estava de volta à vida, elaborando, trabalhando, mas não. Ele preferiu esse caminho da fantasia. Então a gente costuma dizer fato, fraude e fantasia. Então o trabalhador sentou na minha frente, com fraude eu preciso identificar e tomar ações, não dá para ficar estimulando isso. Sentou na minha frente e está doente, gente, ele precisa de ajuda, orientação, acompanhamento, acolhimento de qualidade. Um trabalhador doente precisa dos melhores especialistas que estiverem disponíveis, de um belo tratamento, faz, trata, combina, vai demorar tanto tempo e resolve. Na hora que o trabalhador sentou na sua frente, doutor, é porque meu vizinho falou que ele tem um ortopedista, falou que ele é muito bom, aí eu fui lá, sabe como é que é? Ele falou que eu tenho que afastar. Começou a se perder pelo caminho. Fato, é fácil fazer diagnóstico e agir, desculpa, fraude, é fácil fazer diagnóstico e agir, fato, é fácil tratar e cuidar. Agora, quando vira uma fantasia, como é que você traz esse cara de volta para o mundo da realidade? Como é que você diz para ele que os direitos deles não são tão aqueles, que a vida dele é muito mais do que isso, que ele precisa? E o exemplo é o próprio atleta. Pensa num Ronaldo Fenômeno, tendão patelar, o maior tendão do corpo humano, um desafio, uma recuperação daquele jogador. Em 6 meses, em 8 meses, 1 ano, ele estava brilhando de novo como um atleta totalmente dedicado. Agora faz isso num trabalhador. Não, para ele, então agora ele tem aquela sequela de um benefício previdenciário. Isso movimenta, né, no cenário jurídico, no cenário previdenciário. É o maior desafio que a gente tem, a tal da fantasia. Não deixar, talvez um dos segredos é não deixar o trabalhador fantasiar. Quando a gente fala na reabilitação precoce, trabalhar dentro daqueles 15 dias, é isso mesmo, pega ele na fase aguda, ajuda, acolhe, põe a mão, leva junto, determina metas, objetivos, tratamento e recupera. Se você se perder pelo caminho, você perde o trabalhador no meio, não. Se ele buscar mais referências, mais especialistas, mais opiniões, ele começa a se confundir, ele não faz a fisioterapia direito, ele não se trata. Sabe como é que a gente defendia, por exemplo, a Renault nas ações trabalhistas? Um trabalhador com Lerdort, por exemplo, doente, Lerdort, você tinha pedido para ele, os especialistas, o ortopedista, 30 sessões de fisioterapia para recuperação. Aí ele entrava na justiça alegando que queria dando uma aposentadoria porque ele estava com uma doença incurável. Aí você pedia a frequência da fisioterapia. Eu mostrava, ó, seu juiz, das 30 sessões que o convênio liberou para ele, ele fez só 12. Ele está falando que é incurável? Ele realmente estava a fim de se tratar, de se recuperar, ele se motivou, ele estava deixando energia para o tratamento. Olha como esse mundo é complexo em termos de comportamento. Às vezes vocês estão pensando assim, quem conhece gente no trabalho, sentou na sua frente, eu dentro do consultório, sentou na minha frente e começou a queixar de dor. Eu já estou, fato, fraude ou fantasia? E ajuda demais, porque ajuda assim, se for fraude, não, isso deve ser uma fraude, eu vou tentar evidenciar essa fraude. Se for fato, o trabalhador ganhou minha confiança, eu vou pegar ele na mão e levar com ele, com a minha equipe, para recuperar ele. Olha, você quer se recuperar? Beleza. Se for fantasia, eu já não sei, vou tomar cuidado, porque no fundo vai virar judicialização, vai virar reclamatório, vai virar um monte de coisa, eu virei refém dele, eu vou ter que tomar cuidado com o que eu vou fazer. Cada vez que você complica uma situação, isso explica. Agora, um outro detalhe, agora nós vamos inverter a lógica. Vocês estão vendo a ordenação disso, esse modelo é o que eu mais gosto. Um outro detalhe que eu gosto é como é que acontecem as doenças do trabalho. Agora, como é que o trabalhador adoece em relação ao trabalho? Esse modelo é do Hudson, já de 2007, já mudou isso. Isso aqui está desatualizado, ele tem um modelo completamente diferente. Mas eu gosto dessa plataforma para a gente explicar como é que, para relembrar como é que o cara adoece com relação ao trabalho.
Então, olha lá, a teoria é a seguinte: existe uma racionalidade prescritiva do trabalho. O que é isso? São os objetivos e metas do trabalho. Então, eu tenho uma fábrica que faz esse tipo de cadeira aqui. Eu tenho 10 trabalhadores, 10 funcionários. Todos os dias eu quero que eles me entreguem no fim do dia um carregamento de 100 cadeiras. Então, 10 funcionários têm que fazer para mim 100 cadeiras por dia. São os meus objetivos e metas. Para que isso aconteça, a gente precisa olhar a racionalidade operatória do trabalho. Ou seja, será que 10 trabalhadores conseguem, em um dia de serviço, em 8 horas, fazer 100 cadeiras para mim, me entregar esse carregamento no fim do dia? Para olhar, eu tenho que olhar sobre essas variáveis aqui. 1T e 7M. Eu tenho que ter tecnologia para fazer uma cadeira dessas, eu tenho que ter uma fábrica tecnológica, eu tenho que ter, olha lá, matéria-prima. Não adianta eu querer que eles façam a cadeira para mim se o tecido que reveste essa cadeira aqui só chegou às 2 horas da tarde. Porque o fornecedor não me entregou. Será que das 2 da tarde até as 8, das 6 da tarde eles conseguem fechar 100 cadeiras? Pode ser que não. Material, método, maquinário e manutenção. Eu preciso ter máquina para cortar, eu preciso ter uma tesoura afiada para cortar esse tecido, eu preciso ter uma máquina injetora para fazer esse material de plástico, eu preciso ter uma máquina para dobrar o ferro, eu preciso ter uma máquina de pistola e pintura. Se eu tenho máquina, eu tenho que ter manutenção. Não adianta a máquina estar quebrada, a turma da manutenção só consertou às 3 horas da tarde. Não dá para fazer 100 cadeiras. Mão de obra. Mas peraí, eu tinha 10 trabalhadores. E se um levar atestado? Agora são 9. 9 trabalhadores conseguem fazer 100 cadeiras dessa até o final do dia? Eu preciso ter método. Eu não posso pegar os trabalhadores e dizer, faz aí, cada um do seu jeito. Não. Eu vou separar as etapas produtivas, o método produtivo, cada um vai ficar responsável por uma parte dessa produção. Se isso aqui estiver em equilíbrio, olha só, então eu tenho uma condição de saúde física e produtividade, saúde física, mental e produtividade. Agora, se isso entrar em desequilíbrio, é uma zona de risco, aí eu estou entrando numa sobrecarga física e mental. Quer dizer, esse trabalhador está subordinado a metas superiores ao que ele pode executar com o que ele tem em mãos, com a quantidade de trabalhadores, com as condições que ele tem. Nesse caso, ainda pode haver o que a gente chama de mecanismos de regulação. O que é isso? Sábados, domingos e feriados, pausas, micropausa, pausa de banheiro, pausa do almoço. É o momento que o trabalhador está lá, no gargalo, mas tem aquela brecha, ele consegue dar uma descansada, aí chega sexta-feira, ele consegue descansar o sábado e domingo, e segunda ele volta para o batidão. Eu falo que aqui é o brasileiro, né? A gente chega sexta-feira esbodegado, moído daquela entrega do trabalho, graças a Deus tem um sábado e domingo, você se recupera para voltar à atividade. Se esses mecanismos de regulação forem suficientes, então você volta, compensa e vai para uma condição de saúde física e produtividade. Agora, se eles não forem suficientes, aí sim, um descompasso nessa relação, eu preciso avaliar se existe fator biomecânico no trabalho. O que é fator biomecânico? São essas 5 esferas aí. Essa pessoa tem que fazer força, tem que trabalhar em posturas ruins, tem que trabalhar com repetitividade, uma linha de montagem, compressão mecânica, vibração, ferramenta vibratória. Se não existir esse tipo de atividade, então essa pessoa adoece de fadiga e estresse. É o burnout que a gente está tendo hoje, é o estresse que a gente está tendo hoje, é a depressão, é o transtorno mental. Quem tem transtorno mental? O executivo, que não faz força nenhuma. O atendente de call center, que não faz força nenhuma, na medida em que o trabalho, vejam bem, na medida que no mundo o trabalho evolui, deixa de ser um trabalho cada vez menos braçal, você tem mais máquina, mais recursos, mais equipamento, ele vai sendo mais intelectual. E a demanda sobre esses trabalhadores vai levando ao adoecimento dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Agora, se eu estou falando de um trabalhador de operação que tem algum ou mais de um desses fatores biomecânicos, dependendo da realidade social, dependendo do movimento, de sexo, dos sindicatos, ele adoece e vai para um distúrbio e lesão, vai ter uma lerdorte, uma epidemia de lerdorte. Faz sentido? Faz? Assim, relembrando, olha, como é que o trabalhador adoece? Adoece porque a gente pede demais para ele, adoece que a gente não dá tempo para ele descansar, e se ele for de operação, ele adoece por problema osteomuscular, se ele for um trabalhador intelectual, ele adoece de problemas mentais.